Estamos voltando a gente vai no Mar, meu nome é Rodrigo, sou presidente do Instituto Liberal do Nordeste, conselheiro do Dragão, certo? É um prazer imenso receber aqui o Jeff de novo. Uma das melhores palestras que a gente viu dele aqui foi sobre Bombari, em que ele falou sobre a teoria do socialismo e do capitalismo, e hoje ele retorna finalmente a dar uma palestra sobre um dos livros mais interessantes do Ludwig von Mises. Muita gente chama de marxismo cultural, aquilo foi criado por Olavo. Eu acho que esse livro é bem melhor, bem mais interessante, bem mais profundo do que tudo aquilo que foi escrito hoje. Apesar de ser um livro pequeno, né? Jefferson vai apresentar ele. Vou palestra aqui. Obrigado. É realmente impressionante a quantidade de conteúdo que esse cara conseguiu colocar em 100 páginas, menos de 100 páginas, na verdade. É um livro muito curto, mas com muito conteúdo. E o maior trabalho que eu tive de planejar essa palestra foi justamente conseguir condensar quase tudo que ele tentou passar em uma palestra de no máximo 2 horas, certo? Foi o maior desafio de todos. Bom, o autor, como a gente já falou aqui, é o Ludwig von Mises, né? Em alemão eles se pronuncia, pelo que eu entendi, é Ludwig von Mises, certo? Ludwig. Mas vamos falar apenas Mises com questão de simplicidade. Bom, pessoal, a motivação que levou Mises a escrever esse livro foi basicamente isso. As pessoas hoje desfrutam de muitas maravilhas do capitalismo, do livre mercado, certo? Hoje a gente cresceu em desenvolvimento de forma incrível, certo? E cada vez mais a gente vai crescendo em desenvolvimento com o passar dos anos, apesar de todos os pesares. E o que acontece? Mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa vantagem, essa qualidade de vida que o capitalismo nos proporcionou, pessoas odeiam o capitalismo, muita gente odeia o capitalismo. E aí a piadinha é justamente essa, é o que leva essas pessoas a odiar o capitalismo, certo? Quem são essas pessoas, o que fazem, onde se escondem, né? Vejamos aqui na nossa palestra, certo? O primeiro ponto que Mises toca é analisar, pelo menos por cima, as características principais, né, do capitalismo, né? Quais são as características sociais dele, como ele funciona, certo? A principal característica que ele deixa como mensagem é justamente essa: o consumidor é soberano. Vamos entender melhor. Produção de massa torna o homem burguês. É isso que ele costuma dizer. Desproletariza o homem e torna ele um burguês, entre aspas, que é o que os nossos amigos socialistas costumam chamar aquele cara que é rico, que é bem de vida, ou também, mais tecnicamente, o dono do meio de produção. Olha aqui um dono do meio de produção clássico, o pipoqueiro. Ele se tornou um burguês. Ele agora produz seu próprio sustento e ele pode vender para quem ele quiser. É engraçado esse setor econômico, digamos assim, porque ele é um dos mais rentáveis do mundo, certo? Hoje, atualmente. Se você parar para pensar quanto vale um pacote, 1 quilo, meio quilo de pipoca, de milho de pipoca, e para pensar por quanto esse cara vende. Tudo bem que ele tem outros custos e tudo, mas a rentabilidade que ele consegue vender num saco de pipoca feito é altíssimo. Hoje em dia, inclusive, né, a gente vê isso nos cinemas. Você paga de 10 a 20 reais, às vezes, um saco de pipoca no cinema. E o que acontece é justamente isso. O serviço não é o cinema, o serviço é a pipoca. O cinema é só o pretexto, certo? Eles vendem mais a pipoca. Tão lucrativo que é. Tá aí. O capitalismo transformando o homem em um burguês, certo? Vamos para frente. Eu mostro esse gráfico aqui, que é o chamado gráfico do taco de Hawking, certo? Que é onde a gente mostra a renda média, mais ou menos, do mundo, certo? A renda média mundial pelo período do tempo. Isso desde antes de Cristo. E o que acontece é basicamente isso. Antes
antes de 1800, né, meados de 1800, que a gente teve uma renda média mais ou menos fixa, é claro que tem umas alterações, mas na casa dos 3 dólares por dia, certo? Imagine você vivendo com 3 dólares por dia, você não compra nem um milkshake, certo? Depois de 1800, a gente teve essa subida miraculosa aí de renda, e hoje em dia as pessoas no mundo, né, em média, têm uma renda de 130 dólares por dia, certo? O que fez isso? Bom, meados de 1800, a gente teve a Revolução Industrial, né, onde começou o período fatidicamente capitalista. E aí ele mostra, olha aqui, ó, quem é agora o rei do capitalismo? Essa senhora aí, é você, sou eu. Agora me diga uma coisa, olhando para essa foto, quem pode me dizer se essa mulher é rica ou se essa mulher é pobre? Eu não sei, eu realmente não sei. É uma roupa tipicamente americana, eu creio. Você vê aqui por trás preços bastante baratos, ao Walmart aqui, né? Justamente grandes empresas vendendo para as massas, ao ponto de que você não consegue mais diferenciar tanto assim as tais castas que antigamente existiam na sociedade. Você tinha uma pessoa rica e uma pessoa muito pobre, você diferenciava muito bem isso. Hoje em dia nem tanto, certo? Então o que acontece no capitalismo é justamente isso. Você se torna rico atendendo demandas, satisfazendo as pessoas, certo? Por isso que as grandes empresas, elas não servem mais a ricos, como é que eu posso dizer? A pessoas da alta sociedade, elas servem às massas. E onde tem massa, tem pobre, certo? Onde tem os pobres. Então, ó, o rei é ela, certo? E o Mises também trata da questão da premência do aperfeiçoamento. O que seria isso? Seria justamente essa pungência, essa vontade de crescer, de se desenvolver, certo? Você vê aqui essa charge mostrando exatamente isso. Você está resolvendo outros problemas, às vezes a mesma coisa, certo? Mas com novas tecnologias, sempre com novidades. Toda era, a tecnologia vai se desenvolvendo, entre outras coisas, certo? E o que faz é que a gente, justamente, desfruta de vantagens que antigamente não era conhecido, não existia computador na Idade Média. Hoje em dia, ninguém vive se não tiver um computador, praticamente. Nem celular, certo? E aqui mostra, por exemplo, o desenvolvimento do notebook, né, o computador portátil. Você vê aqui, era um computador que mal tinha uma tela, comparável com a tela de um celular, menor do que os celulares atuais, e hoje em dia você tem essa coisa linda aqui, certo? Muito bonito, muito interessante. Melhores, mas... Esse aqui, cara, ó, esse aqui ele mesmo se suporta, ele é como se fosse um tablet. Esse aí já é mainstream, certo? É outra demanda. E o que acontece? Algumas pessoas costumam argumentar que, não, mas isso não traz felicidade, isso traz felicidade momentânea. Você compra um carro, você compra uma casa, você compra uma TV, você tem uma felicidade momentânea. É verdade. Os nossos desejos, ao serem satisfeitos, nos causam uma felicidade momentânea. E a partir daí, a gente tem novos desejos. Talvez um carro melhor, talvez um computador melhor, talvez novas coisas que acabaram de inventar, certo? A gente vai criando novos desejos. E isso não é ruim, certo? Isso é o que, na verdade, movimenta o capitalismo. Essa é a nossa natureza humana, não adianta a gente lamentar isso. Só que Mises levanta um porém. O que acontece? Se esse desejo por mais, por desenvolvimento, for algo mal direcionado, digamos assim, a gente pode criar problemas. Do que eu estou falando? A mentalidade de capitalista, certo? Pessoas iludidas por falsas ideologias acabam lutando por coisas que vão de encontro a elas, certo? Medidas que são contra o interesse dela. E é isso que Mises tenta analisar, certo?
Ele mostra que as pessoas desfrutam do bem-estar do capitalismo, certo? Em todos os aspectos, mesmo não gostando. Você vê aqui o Black Bloc aí com Nike. Essa propaganda gradiente é interessante porque o público-alvo dela é justamente aquele cara anticapitalista, certo? Inclusive o próprio slogan é justamente isso, ó, para ouvir canções de protesto contra a sociedade de consumo, nada melhor do que um gradiente financiado em 24 meses, certo? Então você vê que o capitalismo tenta satisfazer as necessidades até de quem é contra o capitalismo, certo? E eles ficam saudosos dos bons velhos dias, né? Os velhos tempos, onde você não tinha essa correria, você não tinha esse fim do mundo, as pessoas não se matavam por dinheiro, aquela desgraça. Eu já cheguei a discutir com pessoas que falavam assim: olha, você está reclamando aí dizendo que se não tivesse capitalismo ia ter uma economia de subsistência, mas porque você não sabe que pode ser bom, não é necessariamente uma coisa ruim. Oxe, então por que você não está plantando a sua comida, seu arroz, seu feijão? Por que você não está criando a sua galinha para você abater, para você precisar comer? Costurando a sua roupa, né? Fazendo a sua roupa. Costurando a sua roupa. Moradia também. Construindo a sua casa. Poxa, isso é economia de subsistência. Vocês gostam disso ou não? Então me pergunta, por que esse povo detesta o capitalismo? Que leva essa moçada a ir contra tudo isso, né? Que sempre foi muito bom. Bom, a princípio ele tenta ver o que tinha no capitalismo e comparar com hoje, ou seja, a sociedade de status versus o capitalismo, né? Quais são as diferenças? Primeira coisa que o anticapitalista costuma fazer é comparar o empresário rico com o aristocrata da época. Eles procuram transformar o capitalismo em uma sociedade de castas, certo? Então você é pobre porque você nasceu pobre e vai morrer pobre, você é rico porque você nasceu rico e vai morrer rico, certo? Então o empresário seria análogo ao aristocrata de tempos pré-capitalistas. Só que há uma diferença crucial. A diferença crucial entre o capitalista, né, o empresário, e o aristocrata é que o aristocrata não precisa atender demandas para ser rico, certo? As pessoas não têm que gostar do que ele faz. Ele não precisa satisfazer ninguém. Ele nasceu dentro daquela casta e ele vai ser rico. É claro que na sociedade antiga existia uma certa transição em algum aspecto, mas isso era raro, isso era uma dádiva, né? O normal era você se manter naquela casta. E o empresário, o que acontece? Pare de vender, pare de fazer o que as pessoas gostam, você está lascado. No bom e velho cearense. O empresário deve a sua fortuna. Isso você pode pensar que o deslize grava no mercado, por exemplo, se você é refrigerante, tinha rádios comprovados dentro dele, mas não vão parar de comprar. Se você faz assim, você não consegue mais. Se você falhar, você não tem a mesma situação de monopólio, mas hoje no mercado você perde o mercado. Exatamente. Você vê inclusive assim, é dramático, é tão dramático esse tipo de coisa. Você vê, por exemplo, quando aparece uma falha assim, bem crassa que alguma grande empresa faz, pode olhar no banco de ações que no outro dia as ações dele estão despencando. Porque ele sabe que isso vai se traduzir em prejuízo. É engraçado, semana Luciana Genkel, ela disse que não havia nenhuma relação entre as ações da Bolsa de Valores e o funcionamento da empresa. Só que alguém só vai investir e colocar seu dinheiro em qualquer ação se achar que vai ter lucratividade. Se não tiver, não vai investir. Exatamente. E na hora que a empresa faz alguma bobagem, e isso acontece, o que vai acontecer é a queda do valor das ações. E aconteceu já várias vezes. A Brahma, nos anos 90, teve aquele caso do sal na cerveja, até o Nordeste mudou a cerveja muito confuso. Exatamente. Isso pesa bastante. E muitas vezes existe aquela questão da fidelidade do consumidor e tudo. Então, se você, por exemplo, abalar a confiança do consumidor, pode ser que dificilmente você consiga se reerguer de novo. Enfim, continuando. Ele explica, né, que a sociedade de status é basicamente a sociedade de castas. Sua situação vai ser fixa. Você nasceu, sua vida está definida. Você é filho de um aristocrata, bem. Você é filho de um
servo, azar o seu. Então, passa-se a ter uma visão até coletivista, né? Que não conta não é o indivíduo, o que conta é a casta. Se você pertence a uma casta inferior, é assim que eu vou lhe ver. Eu vou ver você da casta inferior exatamente como eu vejo o outro indivíduo da casta inferior. Isso se traduz em diferenças culturais. As pessoas passam a se vestir de forma diferente, passam a ter dialetos diferentes, passam a conversar de forma diferente. Era comum nessa época uma pessoa culta, um nobre, não precisa entender direito o que um plebeu estava falando, no cérebro. E a crítica do capitalismo, né? O que o pessoal critica? Você vale o seu dinheiro, então o dinheiro ele não premia, pelo menos na cabeça deles, né? Não premia os valores, não premia se você é uma pessoa que merece, ela premia aquele cara que não merece, aquele cara que jogou sujo, certo? Então, pessoas mesmo sem valor, desde que tenham dinheiro, são ricas. E pessoas com valor, pessoas maravilhosas, pessoas honestas, que não têm dinheiro, são pobres e acabou-se. Não interessa seus méritos, seus verdadeiros méritos, que eles costumam dizer. E aí cria-se um desejo por meios mais justos, né, entre aspas, de distribuição, né? Esse cara aqui está sofrendo, mas ele merecia tanto, certo? Eu tenho que tomar desse cara aí que jogou sujo, né? Eu acho legal que fala muito, tem um exemplo muito bom sobre essa questão do quanto você vale. Tem uma vez que postou no Facebook esse exemplo. Vamos supor que você esteja no meio da rua com sua namorada e ela leva um tiro. Ela cai abaixo do chão e levou um tiro. Aí chega um cara querendo operar. Aí você, peraí, quem é você? Não, eu sou gente boa, sou médico, sou legal, mas você é médico não. Você tem outra formação. Que nesse meio de urgência, que vai valer, que vai valer é a sua formação, não o seu caráter. Então, assim, para a sociedade, você vale o que você pode produzir. Infelizmente ou felizmente. Não é porque a pessoa é gente boa, que a pessoa é bom caráter, que a pessoa é honesta, que ela vai poder dar esse retorno para a sociedade. Nesse caso, a pessoa pode ser um bom caráter, pode ser uma excelente pessoa, mas ele não tem a habilidade, a aptidão para operar, para retirar uma bala. Então ele não vale para aquilo. A melhor pessoa que ele seja. Exatamente. E aquela história, bem ou mal, essa é a natureza humana. O que interessa não é se você é uma pessoa boa, se você é uma pessoa legal, certo? Eu gosto de dar um exemplo de relacionamentos, porque tanto pessoas de direita quanto de esquerda tendem a entender melhor, certo? Mas vamos supor que você tem um namorado ou uma namorada, certo? Você não suporta mais, você está querendo terminar, mas você sabe que ele é uma pessoa boa, uma pessoa legal, mas não está batendo, não está dando certo. Você vai, não, eu vou aguentar o resto da vida, eu vou me casar com ele. Não, você não vai, você vai dispensar essa pessoa. Por pior, por mais chato, por terrível, por mais terrível que isso seja, você vai se sentir na obrigação de dispensar, porque aquela pessoa não te dá o que você precisa, certo? Em termos de relacionamento. Infelizmente, essa é a natureza humana, certo? Resta-nos saber guiar essa natureza de forma que nos favoreça. Bom, ele fala também, olha, o pessoal costuma lembrar que na época de casta, né, no capitalismo você não merece, você tem dinheiro, você não merece, mas ele lembra que, olha, mas na época da aristocracia, quem disse que o aristocrata merecia o que ele tinha, né? O que garante isso? De onde é que você tirou isso? Quem disse que ele tinha virtudes superiores? Quem disse que ele era pessoas honestas? Certo? O papel do capitalismo, além disso, não é premiar virtudes verdadeiras, é premiar justamente aquele cara que vai servir a sociedade, entendeu? Então eu não quero saber se você é uma pessoa boa, eu quero saber o que você tem a oferecer para a sociedade. Se isso é ruim ou não vamos discutir, o que interessa é que é isso que o capitalismo se propõe. Bom, e ele fala que o mercado, na prática, é uma grande democracia, certo? Você é livre para trabalhar no que você quiser, você só não pode obrigar as pessoas a pagarem por isso. Basicamente isso, certo? Então assim a sociedade se organiza de forma livre. E aí ele finaliza colocando da forma mais incisiva possível, certo? Que todos os seus fracassos, todos os seus erros,
seu insucesso econômico, digamos assim, financeiro, é tudo culpa sua, certo? A culpa é toda sua. Você tem que entender isso. É duro saber disso. Pô, eu não sou tão rico, eu queria ter eu queria ter R$1 milhão e tal, mas o que é que você está fazendo para chegar ali, certo? O que é que você fez? O que é que você está esperando, certo? Você quer ser um milionário? Você está bom assim na sua vida? Sua vida está ruim? O que é que você fez para melhorar e o que é que você não fez, certo? Quem pediu que você melhorasse? Essa é a questão. Você não pode culpar ninguém, a culpa é toda sua. Essa, aliás, é a grande diferença da sociedade de status para a sociedade capitalista. Porque na sociedade de status, a culpa não é sua. Você nasceu plebeu, paciência, você não pode fazer nada. Não há nada que você pode fazer a respeito. Aliás, até há, né? Ainda há uma certa transição, mas é muito raro. Então, você pode voltar, por exemplo, o Mises dá um exemplo, assim, meio da época dele, né? O homem sentia aquela vergonha de que a esposa dele chega, poxa, você só ganha $8 por semana, né? No final da vida ele vai dizer, olha, você devia ter casado com um nobre, não posso fazer nada, eu sou plebeu, certo? Mas na época do capitalismo, tudo que ele tem que fazer é se envergonhar disso. Você tem vários exemplos disso nos governos, né? A culpa nunca é do governo, a culpa nunca é da Argentina, a culpa é da FMI, a culpa é do mercado nacional. Exatamente. A culpa é dos Estados Unidos, a culpa é da Europa, a culpa é do Brasil, a culpa é sempre do outro. Né? É sempre da economia externa, da crise externa, certo? E aí Mises, a partir daí, ele passa a tratar das causas psicológicas do descrédito ao capitalismo, certo? E a dica é justamente essa, é a dor da ambição frustrada. Você queria ter uma qualidade de vida melhor, mas você não conseguiu. Você tem que externar isso, certo? E ele vai tratar desse ressentimento. Aí é exatamente isso que eu acabei de falar, né? Numa sociedade de status, o destino é que determina a sua vida, grosso modo. Mas em uma sociedade capitalista, a responsabilidade é toda sua. Então o que acontece? Você vê pessoas que eram iguais a você, que começou no mesmo patamar de vida, ter sucesso e você não. E o pior de tudo é que todo mundo sabe disso, certo? Todo mundo vê o que você fez e você vê o que todo mundo está fazendo, certo? Eu digo isso, todo mundo, os seus colegas, né, a sua família, as pessoas que estão próximas a você, as pessoas com quem você convive. E é humilhante, claro, se sentir inferior. Você vê uma pessoa de extremo sucesso que começou com exatas as mesmas condições que você e você não consegue metade do que ele conseguiu. É realmente frustrante, é humilhante. E você passa a sentir um certo de complexo de inferioridade em relação ao cara que está grande, certo? E aí a sua reação é justamente essa, como é de todo mundo, é procurar um bode expiatório, certo? Isso aí, pessoal, não é coisa de esquerdista, não é coisa de direitista, não é coisa de conservador, não é coisa de pessoa que, sei lá, tá louca, não. Isso é natural do ser humano, certo? Você tende a não querer se responsabilizar pelos problemas, ainda mais os seus, certo? O ideal de todo mundo é que você não fosse responsabilizado por nada, oi? Isso não é falta de caráter e personalidade, não? Sim, sim. É o que eu estava dizendo. A nossa naturalidade é não querer responsabilidade, não querer se responsabilizar. Mas a nossa maturidade diz, ó, se isso aqui é minha responsabilidade, foi eu que fiz, então eu vou arcar com essas consequências, certo? Essa é a diferença. É uma dificuldade vem da liberdade, né? A liberdade, ela vem com uma moeda que tem um lado liberdade e o outro lado responsabilidade. Você não entende isso, é difícil você. É o que eu estava dizendo aqui com o Rodrigo. Lá em casa, meu amigo, a culpa é da minha digníssima esposa, certo? Acontece uma coisa que foi tu, eu não, certo? Por quê? Porque é natural da gente. É claro que eu falo brincando. Eu falo brincando, claro, né? Se for responsabilidade minha, eu como uma pessoa madura, claro, vou assumir e vou corrigir, se for possível, vou minimizar os danos, certo? Mas essa é a grande diferença da pessoa que aderiu à mentalidade anticapitalista
e a pessoa que não adere. É justamente essa vontade de externalizar a sua culpa. A culpa é minha, eu boto quem quiser. Certo? E aí o cara que está nessa situação, ele se acha igualmente brilhante ao cara que teve sucesso. Poxa, eu acho que todos vocês já viram um colega que tirou notas muito melhor do que a sua, e você pensa, poxa, esse cara aí convive comigo, certo? Eu sei que eu sou até mais inteligente que ele às vezes, e o cara está tirando nota boa, certo? Isso no mercado também, você vê colegas, por exemplo, médicos, engenheiros que costumam ter contato com outros, só que a classe engenheira, a classe médica, não é um negócio fechado. Você pode ter produzido um novo método, um novo sistema, inovado de alguma forma e hoje está milionário, e aquele cara que continuou lá fazendo basicão não evoluiu muito, certo? Era o seu colega, estava assistindo aula com você, cresceu com você, certo? Então ele tenta jogar isso nesse seguinte fato: o cara é desonesto, só pode ser isso, certo? Ele é um cara inescrupuloso, é um cara que jogou sujo para poder chegar lá. Ele passou a perna em alguém e ele chegou lá por causa disso. Eu fui honesto, eu não cheguei a esse ponto. Graças a Deus eu sou honesto, inclusive alguns chegam a clamar, certo? E o capitalismo passa a virar um paradigma, né, para essas pessoas de virtude versus riqueza, certo? Se você é rico, você é inescrupuloso. Se você é pobre, você é um cara virtuoso. Inclusive você vê isso na política. Os caras fazem questão, os políticos, de mostrar, olha, eu vim de natureza pobre, porque eles sabem que as pessoas têm essa noção de que não, porque o cara é pobre, é porque ele saiu de uma vida honesta, uma vida digna, trabalhador, né? E se ele tivesse surgido de uma vida rica, né? Não, inclusive eles caluniam e chegam a caluniar políticos dessa forma. Ó, esse cara aqui nasceu em berço de ouro. E o que é que tudo tem a ver com isso, entendeu? Mas não, é assim que as pessoas pensam. E passa a se tornar uma justificativa para odiar o vitorioso. Claro, se ele é um filho da mãe, assim, com perdão da palavra, é óbvio que eu vou odiar esse cara, certo? Ele me sacaneou para chegar lá. Sacaneou vocês, né? Essa é a visão. Porque está na música, todo mundo se tornou algo normal, assim, chamar alguém pobre de humilde. Exatamente. Humildade não tem nada a ver com declaração de bens ou riquezas. Humilde é a pessoa que é virtuoso. Passa a ser um negócio cultural, entendeu? É assim que as pessoas enxergam. Eu tenho só advogado de empresa, né? E às vezes o advogado do autor fala só o seguinte: há 3 formas de empresa enricar, segundo alguns, né? Escrevem isso: explorando seus trabalhadores, roubando ou sonegando imposto, né? Essa é a premissa, mas só pode ser rico se for assim. Aí você tem que explicar que o capitalismo não é só zero. Exatamente. E no colégio você aprende isso como o pecado original. Se você tem alguma vantagem sobre alguém, é porque em algum momento, algum antepassado seu, alguém da sua família passou a perna em outra pessoa, tirou vantagem para você ter alguma condição a mais, uma condição melhor. Exatamente. E é interessante que eles tentam exatamente fixar isso. Olha, o capitalismo, o pessoal diz que é livre e tudo e tal, mas é uma sociedade de castas, entendeu? Você é rico porque o seu pai era rico, você herdou a riqueza dele e você vai morrer rico. O seu filho vai ser rico porque você é rico, certo? Não porque você teve méritos, seu filho terá méritos. A gente vai chegar lá depois, eu vou comentar essas ideias aí. Mas não é bem assim que funciona, certo, pessoal? E eles passam a lutar contra a consciência de que tem da falsidade dessa crítica, certo? Eles sabem que, na verdade, por mais que você tenda a pensar assim, na verdade, no fundo mesmo, o rico não necessariamente é um cara ruim e o pobre não necessariamente é um cara bom. Todos vocês, eu tenho certeza que vocês conheceram contra-exemplos dos dois lados, certo? Eu tenho certeza que vocês já conheceram uma pessoa rica legal, ao mesmo tempo eu tenho certeza que vocês conheceram pessoas pobres ruins. Eu, pelo menos, conheci aos montes, os dois casos, certo? E é por isso o fanatismo. Quando você sabe que a sua causa é mentirosa, a sua causa não tem fundamento, você tende a apelar no grito, na força, na insistência, certo? Então ele deixa bem claro, isso leva ao fanatismo.
E aí é o seguinte, isso aqui é basicamente um repeteco que está dizendo, né? O capitalismo, na prática, ele mostra, ele esfrega na sua cara o seu fracasso. Certo? Essa é uma característica complicada do capitalismo, mas essa é a verdade. Certo? E aí o refúgio desse pessoal é justamente lutar por um mundo mais justo, onde a gente possa dividir as riquezas, né? Tomar do rico para dar para o pobre, e assim por diante. E ele relata aqui como funciona o ressentimento dos intelectuais, certo? Quem é o intelectual? É aquele cara que trabalha com ideias, né? O homem comum, que não é intelectual, né? O pessoal que está trabalhando e tudo, são pessoas que têm êxito, quer dizer, são pessoas que não convivem com gente com mais êxito, certo? Como assim? Normalmente esse tipo de gente convive com outras pessoas iguais, outros homens comuns. Geralmente é pessoal de classe média, pessoal mais pobre, que está trabalhando com atividades não exatamente intelectuais. Eles costumam estar em contato só com eles. Então eles não enxergam coisas pessoais, eles enxergam abstrações, por exemplo, Wall Street, né, o capital. E ele não ataca pessoas, certo? No geral, não. E esse não é o caso dos intelectuais. Os intelectuais, não importa se ele é rico ou se ele é pobre, ele vai ter contato com todo tipo de gente, todo tipo. Você está na ciência, você é um médico, você é um advogado, você vai estar em contato com todo tipo de gente. Colegas que nasceram como iguais, certo? No curso, por exemplo, superior, e hoje em dia estão ganhando o triplo que você está ganhando, por exemplo, certo? Então, gera um ressentimento maior, porque é aqui onde está o cerne desse aspecto do capitalismo de esfregar na sua cara o seu fracasso, certo? E aí o Mises, ele tenta comparar como é que funcionava a sociedade com os intelectuais na Europa e nos Estados Unidos. E ele percebeu a seguinte coisa: na Europa, a alta sociedade, são todos os que se destacam, certo? Mesmo que não sejam ricos, mas sejam um grande artista, por exemplo, eles estariam fazendo parte da alta sociedade. E o que acontece é que, como esse povo convive muito entre si, as ideologias, as novas ideias que vão aparecendo, rapidamente modificam a sociedade, rapidamente atingem a alta sociedade, certo? Os ricos, no fim das contas, são aqueles caras que vão fazer acontecer coisas grandes na sociedade, porque eles têm capital para isso. Então, os intelectuais, bem ou mal, predominam nessa sociedade e não se sentem tão ressentidos, porque eles podem afetar de algum modo, bem ou mal, a sociedade em si, certo? A alta sociedade, principalmente. Já nos Estados Unidos a coisa é bem diferente mesmo, certo? A alta sociedade nos Estados Unidos são só os ricos, os empresários, aquele pessoal que faz a coisa acontecer e que gera riqueza. E os intelectuais ficam excluídos, certo? Eles não dão tanta trela aos intelectuais. Na época que Mises escreveu esse livro, ele comentava que inclusive os empresários não se interessavam muito em discutir coisas como filosofia, política, não se interessavam por assuntos intelectuais. O que interessava para eles era produzir, certo? Qual é o melhor método? Para produzir melhor, para ganhar mais dinheiro. Era isso que eles estavam preocupados. E os intelectuais, obviamente, eles queriam que se sentiam valorizados pelo trabalho que eles fazem. E se sentiam ressentidos, porque a grande sensação deles era que o empresário chegava: opa, cadê o invento que você me prometeu? Não, mas é porque tem todo o estudo e tal. Não quero saber, eu quero riqueza, eu quero enriquecer, eu quero vender isso aí o mais rápido possível. E eles se ressentiam porque passa a sensação de que eles são desvalorizados, o que interessa é só o lucro, isso é ruim, né, na cabeça das pessoas, e há um aumento de ressentimento. Outra classe, digamos assim, que o Mises olha, por exemplo, é o pessoal do colarinho branco, os trabalhadores de colarinho branco, que são o pessoal que trabalha com cargos mais administrativos. Enfim, esse pessoal ele notou que
tem uma tendência a supervalorizar o seu trabalho. Eu não sei se tem gente que trabalha nesse setor, digamos assim, mas ele costuma dizer que o pessoal se sente, que a gente é um trabalhador que usa o sério, ao contrário desses peões, né? Eles chegam a comparar o trabalho deles com o trabalho do patrão, inclusive, não? Porque a gente gerencia o processo inteiro da empresa, certo? E eles batem um certo orgulho disso. O problema é que muitos operários braçais, principalmente naquela época, recebiam até mais, porque eles tinham um trabalho especializado, né? Eles tinham uma qualificação, enquanto o trabalho do tal trabalhador de colarinho branco, segundo o Mises, necessitava somente de um certo treinamento para aprender como é a rotina da empresa e tudo. Isso gera ressentimento, porque ele se sentia superior, mas monetariamente, não necessariamente. E, inclusive, ele também sofre o mesmo problema dos intelectuais, certo? Ele tem colegas que começaram em patamares iguais e hoje em dia estão em cargos superiores, na mesma empresa, inclusive. Ele convive com isso, com o fracasso dele, por assim dizer, todo santo dia. Qual é a prova que melhor remunera hoje? Uma das provas que melhor remunera hoje? Prático de navios. Prático de navios. É impressionante. É um trabalho braçal, tecnicamente. Só que exige qualificação para você aprender todos os detalhes de manobrar um navio, que não é um negócio complicado. Eu já tive notícias que geralmente para manobrar o navio e estacionar, digamos assim, demora horas, inclusive. Certo? Não é um negócio que você chega, encosta lá e acabou-se. Como na teoria pode parecer. Então, realmente dá muito lucro. Aí ele fala desse tal ressentimento dos primos, que seria isso. Primeiro ele introduz falando o seguinte: raramente as famílias mantêm uma fortuna por muito tempo. O que é que eu estava falando? Você não mantém uma caixa de empresários na sua família exatamente porque se você nascer filho de um rico, ok, você enquanto criança você vive como um rico porque seu pai está lá, está vivo e está te sustentando. Mas não necessariamente você vai continuar rico não. Certo? Se você não trabalhar, se você não se aperfeiçoar, não acompanhar a concorrência, o desenvolvimento da concorrência no capitalismo, você está fora, você provavelmente vai empobrecer, você vai diluir, dissolver a fortuna da sua família. Certo? E Mises vai além, né? É raríssimo, é raro isso acontecer. Você tem um descendente e esse descendente continuar a sua trajetória, né? A trajetória da sua empresa, os negócios da família. E quando tem, geralmente é um ou dois, certo? É muito raro mesmo. E aí, oi? É legal aquela ideia, porque se você pegar as 20 pessoas mais ricas antigamente, as empresas, 20 anos atrás, elas não são mais as mesmas 20 pessoas. Exatamente. O fato de você herdar uma riqueza do seu pai ou do seu avô não garante absolutamente nada, certo? Só garante que a sua condição inicial é melhor. Ok, isso aí é indiscutível. Mas daí, se você vai para baixo, se você vai para cima, ou mantém pelo menos, vai depender de você. Inclusive o Mises argumenta que pode ser pior pro cara que está continuando os negócios, porque ele não acompanhou o crescimento disso aí. Ele simplesmente vai tentar assumir a partir de agora. E nesse assumir a partir de agora, tem um concorrente que está inventando nova tecnologia, talvez ele não saiba como contra-atacar, porque ele não se preparou. Ele contra-atacar, talvez seja uma palavra complicada de usar, mas ele tem essa dificuldade, certo? E Mises, ele para facilitar a nomenclatura, digamos assim, ele trata como patrão, entre aspas, todo aquele herdeiro que conseguiu tocar o negócio com eficiência, o negócio da família, e primos seriam todos aqueles irmãos, filhos, sobrinhos, primos, tios, a moçada inteira da família que herdou também os negócios da família, mas que não atuam lá, certo? Esse pessoal é totalmente estranho aos negócios da família, eles não sabem como funciona, certo? E eles, Mises gosta de destacar, eles foram educados
escolas que não gostam desse processo de enriquecimento. Exatamente porque nos Estados Unidos os intelectuais se sentem excluídos da alta sociedade, dos ricos, certo? Então há esse ressentimento, então eles têm desprezo pelo processo de enriquecimento. Aí você passa a vida todinha com um cara ensinando, ó, esse negócio de enriquecer é coisa de gente inescrupulosa, é coisa de gente corrupta, certo? Enfim, e muitos deles são desocupados. Ele percebeu que muitos deles ficam em farras, não trabalham, porque não precisam, certo? Porque eles recebem o lucro da empresa também, o patrão, certo? E o que acontece? Como eles não entendem como é esse processo dos negócios, eles se sentem prejudicados pelas decisões financeiras da empresa, as decisões que o primo toma, certo? E eles acham que não tem motivo para o primo receber mais. O cara que está lá na frente, levando porrada, assumindo todos os riscos, se lascando, aturando todas as consequências. Você perceba que o primo só recebe dinheiro quando sai o lucro da empresa. Ele só recebe parte desses dividendos. E o patrão lá que se lasque para tocar os negócios da família. Mas por ele achar, exatamente como, por exemplo, a Luciana Genro, né, o capital vai gerar renda automaticamente, certo? Você investe lá e está tudo certo. Né? Por ela achar isso, né, passa a sensação de que o cara está ganhando mais porque ele é egoísta, certo? Porque ele não quer dividir os lucros com os outros irmãos e tal, certo? E aí o que acaba, que o resultado é que essa moçada, que é o primo, né, acaba financiando a filosofia anticapitalista por inveja do primo, do patrão, né, que ele chama. Inclusive o Mises reparou que a maioria das revistas ditas progressistas são justamente financiadas por esse pessoal aí, certo? Esse pessoal que ganha dinheiro para não fazer nada, grosso modo, e financia um cara que vai derrubar o empresário que é irmão, que é primo, que é tio dele, certo? O maior financiador do Partido Democrata hoje é o Jorge Soros. Pois é. Quem mais patrocina é o Monteiro, o capitalista. Exatamente. Certo? Ele diz que ele chegou a ver exemplos de casos em que o primo, digamos assim, ele financiou e incentivou greves na própria empresa da família, entendeu? O cara altamente autodestrutivo para a família, digamos assim. Então eles acabaram desempenhando um papel importantíssimo na luta contra o capitalismo. E aí ele fala também do comunismo da Broadway e de Hollywood, né? Bom, primeiro ele introduz que o lazer é um dos grandes objetivos de vida da pessoa. Só de passar. Fundação Rockefeller, Jorge Soros, essa turma não gasta um real em movimentos liberais no sentido brasileiro. Todos eles patrocinam movimentos de esquerda espalhados pelos Estados Unidos e pelo resto do mundo. A Fundação Rockefeller hoje é uma das maiores patrocinadoras da esquerda pelo resto do mundo. Grandes bancos fazem isso. Sempre me perguntam por quê. Porque banco adora déficit. O banco ama déficit. Ou seja, na hora que se gasta demais no país, a quem que esses países vão recorrer? Exatamente aos bancos, porque eles vão ter que compor o déficit deles com liquidez. Médio empréstimo. Depois é que surge essa história do corporativismo, né, que a gente chama justamente, passa a se tornar um negócio legal. Não tem nada a ver com o capitalismo. Que não tem nada a ver com o capitalismo, certo? E aí ele fala, com relação a isso aí, o lazer é uma das maiores demandas das pessoas. Todo mundo precisa de lazer, todo mundo quer se divertir, se entreter com alguma coisa, certo? Todo mundo está disposto a pagar por isso, não importa a forma, certo? Sei lá, você gosta de ler livro, você gosta de videogame, você gosta de cinema, você vai pagar alguma coisa para isso. Não por outro motivo que os atores e dramaturgos de Hollywood e da Broadway são milionários, né? Eles vivem em palácios, basicamente. Eles recebem grandes fortunas. Porém, estranhamente ou não, Broadway e Hollywood são focos fanáticos de comunismo. Praticamente um ano. Praticamente um ano. Michael Moore está aqui. Michael Moore, Alan Moore. Certo? Exatamente. Se você for atrás, meu amigo, você vai ver muito, mas
Tem aqui mesmo no Brasil o apoio desse Inclusive no Brasil. ao PT, ao PSOL. Você vê vários aí exemplos, certo? Não adianta citar todos, só basta dizer que principalmente existe, não faz sentido, grosso modo, né? E eles são fanáticos. Esse pessoal ganha muito com o capitalismo. Hã? São fanáticos milionários. São fanáticos milionários. Ou seja, eles têm poder de financiar coisas que o pobre que achou ruim o capitalismo por algum motivo, né, não tem. Esse pessoal, junto com os primos, são bastante perigosos, digamos assim, para o capitalismo. Mas o que levou esse povo a ser comunista? Né? Por que esse pessoal é contra o capitalismo? Ora, o capitalismo ele precisa atender demandas. Se você atender demandas, você fica rico. Se você não atender demandas, você fica pobre. O modo é isso. Só que assim, quando se trata de mercadorias palpáveis, as pessoas compram pela propriedade física, certo? Então você comprou um sapato, por exemplo, seu sapato está velho, você provavelmente, principalmente homem, vai comprar praticamente o mesmo sapato, certo? O cara que produziu um pão, amanhã ele vai produzir o mesmo pão, certo? Para ele não tem problema nenhum, porque você está interessado na propriedade física, não exatamente na novidade. É claro que a novidade é sempre bom, mas não é o seu foco. Você está comprando pão porque o pão tem as suas propriedades físicas que você quer, o sabor, o tamanho, enfim. Só que no entretenimento não, você compra novidade. O filme que você assistiu hoje, você achou legal, amanhã talvez você não ache tão legal. Depois de amanhã você vai achar menos legal ainda. Depois daí você não aguenta mais. Certo? Isso é o que acontece em Hollywood. Oi. No caso aí, me pareceu aqui, né? Que, por exemplo, para você colocar que não interessa a coisa nova. É assim, Não. Veja bem. Quando a gente está falando de lazer, o que interessa é a novidade. Certo? Por exemplo, você vai assistir um filme, você não fica repetindo, a não ser que você seja muito criança, né, 6 anos e tal, você não fica assistindo um filme 10, 20 vezes o mesmo filme. Você assiste uma vez, às vezes 2, e não aguenta mais, você já vai assistir outros filmes, certo? Então, há uma pungência por vários filmes, várias temáticas, várias novidades. Se a pessoa ficar fazendo sempre o mesmo filme, por exemplo, certo? Mesmo que seja um filme diferente, sei lá, uma continuação, a gente já viu muito isso. Tem uma franquia que tem um filme 1, aí o cara fala um filme 2 que é basicamente a mesma coisa do filme 1. Já, mais ou menos aquela ideia que ele, acho que ele está querendo falar é tipo assim, o pão. Ele quer o pão do jeito que ele já compra nos outros dias, porque do jeito que ele se encontra, já satisfaz a necessidade dele. Exatamente. Já o lazer é um mercado muito mais dinâmico. Existe a novidade, entendeu? Existe a novidade. Não existe não. E que a pessoa não quer novidade. Mas no caso de um bem desse que é necessário para você, para sua vida, que é se alimentar, no caso aqui do pão, você quer que ele se mantenha do jeito que ele se encontra. Já esse mercado aí das artes, relacionado ao lazer, sempre é um mercado dinâmico no sentido que sempre a novidade, dependendo da propaganda feita sobre ela vai chamar mais gente, vai ter uma maior demanda e as pessoas querem conhecer essa novidade. Já em relação à comida, você fica com ela. Não, esse daqui já me satisfaz, para que eu vou querer experimentar outro. Em relação a que você compra o pão, geralmente na mesma padaria. Não são capitalistas. Não são capitalistas. Não são capitalistas, entendeu? O que acontece é que assim, nas mercadorias palpáveis, né, nas mercadorias físicas, é bom novidade também. Mas só as propriedades físicas já é o suficiente para você querer comprar de novo alguma coisa, certo? Agora, no entretenimento, dificilmente, certo? Não tem coisa assim, ele até comenta isso, não tem coisa mais entediante que o repeteco da mesma diversão, né? A repetição ad infinito, o que já te divertiu outras vezes, você não vai te divertir mais. Então compra essa novidade, certo? E aí o que acontece? Poxa, o comunismo não é uma panaceia, vai tornar todo mundo feliz, todo mundo livre, todo mundo com as necessidades atendidas. Acabou a correria da vida do pessoal de Hollywood, certo? Acabou o desespero de ter que dar no prazo, um bom filme, que todo mundo vai assistir, vai querer assistir, certo? Todos os problemas do mundo se resolvem, todos vão ser felizes. É isso que torna, segundo Mises, o nosso
certo? Então, outra coisa que ele levanta é que muita gente costuma falar que o capitalismo acaba por gerar obras de baixa qualidade, certo? E ele retuta, olha, ninguém apoiou mais o capitalismo do que esse pessoal que faz obras de baixa qualidade. Oi? Comunismo. Oh, desculpa, comunismo. Ninguém apoiou mais o comunismo do que esse pessoal que faz obras de baixa qualidade. Por quê? Porque eles não querem ter muito trabalho intelectual de produzir novidades. Eles já produzem obras de baixa qualidade porque eles não têm tanta essa capacidade, esse dom que outros têm. Certo? A mesma é um caminho também. Ele fala que a baixa qualidade da demanda é quem vai decidir é o consumidor. Exatamente. O lado baixo, ele chega a responder a seguinte coisa: olha, você está reclamando aí que o capitalismo gerou baixa qualidade, porque agora todo mundo pode produzir todo tipo de livro, todo tipo de obra, mas você devia mesmo incriminar a sua incapacidade de separar o joio do trigo. Olha, você não pode ler um livro e decidir qual que é o melhor, qual que é ruim. Eu decido. Não sei vocês, eu consigo. Inclusive eu vi uma pesquisa, há uns anos já, que eles testaram com as pessoas da seguinte forma: olha, você pega o livro, olha a capa, julga se você vai gostar, e anota e explica, certo? Porque eles descobriram que 80% das pessoas conseguem acertar o julgamento delas pela capa. Então, só para você ter uma ideia, você pode separar o joio do trigo. Bom, ele fala também da filosofia do homem comum, certo? E deixar a dica aqui, ó. A ignorância em economia pode causar aceitação em marxismo, certo? E o Fichte. Como é que o homem vê o capitalismo, o homem comum, como ele é de fato? Mises faz essa comparação no livro, certo? Primeiro ele deixa claro, a economia é uma ciência que o pessoal não estuda. É uma ciência diferente, é diferente da maioria das ciências humanas, é diferente da maioria das ciências exatas, é diferente de tudo. Certo? E não se encaixa no que você espera de uma ciência. E as outras pessoas que não são intelectuais, muito menos vão se interessar em estudar uma ciência complicada, certo? Tem muitos pontos de vista. E acaba que as pessoas desistem de estudar economia. Esse é o primeiro ponto. Pode ir atrás. Todo anticapitalista dificilmente sabe economia. Se ele soubesse economia, ele não é. Tem um problema grave, cara. Um problema grave. As ciências sociais, a gente chama de professora de filosofia, que ela é extremamente marxista. E ela dizendo que todo o problema econômico do Brasil era da dívida exterior, que a gente passa mais de 20% do nosso PIB pagando dívida exterior. Enfim, né? Falta de informação. E a galera pega aquilo ali e jura e exatamente. De forma fanática, inclusive. Se você tentar rebater com argumentos, a pessoa muitas vezes começa a gritar com você, começa a te xingar, certo? Acontece bastante. Eu já fui xingado até dar uma dor, certo? Então, eles não atribuem nenhum tipo de avanço econômico ao capitalismo. Eles atribuem às ciências naturais, à tecnologia, a um progresso natural. Eu já vi várias vezes pessoas me mandando esse seguinte argumento: olha, mesmo sem capitalismo, mesmo sem o incentivo do lucro, pessoas vão produzir tecnologia. Ah, você tem fé, certo? As pessoas avançam a tecnologia, a maioria pelo menos, exatamente porque ela tem expectativa de lucro, elas têm expectativa de que, servir na sociedade, eu vou enriquecer, eu vou ter uma qualidade de vida melhor, certo? Então ele diz que o avanço é um mero destino, certo? Não é culpa do capitalismo. Tudo que a gente tem hoje é o destino, as pessoas que querem produzir. Isso entra em total harmonia com a teoria marxista, quando ele fala que, na realidade, existem forças materiais produtivas, certo? Que são uma espécie de espírito material que independem dos indivíduos, certo? É uma visão coletivista. É o coletivo que vai lá e faz tudo, certo? Não é o capitalismo, não são indivíduos, não são trocas voluntárias. Isso é natural. E ele chega ao ponto de dizer que essas transformações foram sempre naturais e vão ser, né? Feudalismo, essas forças materiais produtivas transformaram o mundo em capitalista
e necessariamente vão transformar o mundo em socialismo. Obviamente que isso não passa uma grande mentira, certo? Até hoje essa previsão não chegou nem perto, por mais que eles estejam tentando e estão conseguindo avançar, né, em vários aspectos. Mesmo assim, até hoje, nada de socialismo, pelo menos no mundo inteiro, né? Alguns países foram dominados, mas não vem ao caso. Certo? Bom, e qual é a realidade? O que gera desenvolvimento? Outra coisa é que não foi de forma natural. Não é de forma natural, exatamente. As pessoas vão desenvolvendo à medida que descobrem, que têm vontade, certo? Tanto é que se voltar naquele gráfico lá do taco, a gente vê isso, né? Tá aqui renda no 3, né? Durante anos e anos e séculos, quando chega em 1800, revolução industrial, né? Há um crescimento absurdo, incrível, em poucos anos, certo? E até legal você lembrar que, quando eu disse aqui que o Mises cita, né? A mulher falando, por que você ganha $8 por semana? Hoje em dia, $8 por semana é uma pobreza absurda, né? Tudo bem que lá já era ruim nessa época, mas hoje isso nem se pensa, né? Salários mesmo mínimos, mesmo pequenos, mesmo salário de gente pobre é bastante maior, é bem maior do que isso nos Estados Unidos. No Brasil nem tanto, exatamente porque a gente não vê a graça do capitalismo, como ele chama laissez-faire, né? De livre mercado, como a gente costuma teorizar. Enfim, a realidade é que na prática, o que aumenta a produtividade, o que aumenta o nosso desenvolvimento, são as máquinas e ferramentas que a gente produz, certo? Com o advento da indústria, da revolução industrial, a gente passa a ter aquela característica de produção em massa de verdade, né? Você tem uma produção incrível, precisando de bem menos trabalho. Aí o que o pessoal costuma argumentar? Mas isso desempregou muita gente. Não, esse pessoal que não precisa, não é mais necessário estar na indústria, passa a trabalhar com outras coisas, que são demandas nossas. Lembrando que as demandas são infinitas, certo? Toda vez que você se satisfaz, você fica feliz momentaneamente, mas não para sempre. Você passa a necessitar de outras coisas, você passa a desejar outras coisas. E é isso. É aí que as pessoas vão se encaixando, certo? E aí eles vão e criticam o acúmulo de capital. Ora, se é justamente a ferramenta fundamental do desenvolvimento. Você já viu pessoas chegar sem praticamente nada do bolso e desembolsar um dinheirinho? Não, vou financiar agora uma pesquisa para desenvolver uma nova tecnologia. Não, você vê o quê? Investimentos milionários para poder descobrir uma cura de câncer, para poder descobrir... Da esclerose. Sim. Você desenvolve pesquisas milionárias para ter o nosso tablet, o tal do iPad, certo? Vai o iPhone em dobro, certo? Tecnologia de ponta, certo? Tecnologia de ponta. Certo? Então você tem essa tendência ao crescimento justamente porque as pessoas economizam, as pessoas pegam esse acúmulo de dinheiro, esse excedente de riqueza, economizam, acumulam o capital e reinvestem em coisas maiores. Mises define 3 classes progressistas fundamentais. Certo? E justamente o empreendedor é aquele cara que vai fazer a coisa, o desenvolvedor. Quer dizer, o empreendedor é aquele cara que faz a coisa acontecer, né? O desenvolvedor é que vai fazer de fato, né? Então, e o poupador é aquele cara que vai acumular o capital. Esse cara aqui é praticamente os 3 ao mesmo tempo, né? Ele desenvolve, ele empreende e ele, obviamente, poupa, né? Ele não chegou ali fazendo brincadeira, né? Ele chegou ali poupando. O único requisito para você pertencer a uma ou mais dessas 3 classes é justamente inteligência e força de vontade. Abro um parênteses aqui, Mises não entra nesse detalhe, mas eu gostaria de falar. Muita gente costuma falar que a educação precisa ser fornecida pelo Estado, não sei o quê. Eu digo, não precisa. O que a gente precisa é de escolha pública. Como assim? A gente precisa de pessoas
que tenha liberdade de empreender, que tenha liberdade de trabalhar e a partir disso sinta a necessidade de estudar. Aí você vai ver surgindo escolas de qualidade, educação de qualidade, você vai ver gente, estudante, né? Não aluno. Estudante seria o quê? Aquele cara que senta na cadeira, pega o livro e vai estudar. O aluno é aquele cara que fica assistindo aula, passivo, não faz nada, não aprende, certo? Então, olha aqui, ó, o requisito é inteligência. Como é que desenvolve inteligência? Estudando, certo? E aí você tem, inclusive, um efeito, uma externalidade boa, digamos assim, né? Um efeito não intencionado de melhorar a educação, por exemplo, com o livre mercado. E o exemplo dele é bom porque ele nunca nem entrou na faculdade, né? Esse cara aqui nunca entrou na faculdade, ele provavelmente Entrou estando em uma ele não completou, né? Não, nem ele, nem o Google, né? Pois é. Exatamente. Ele preferiu investir no empreendimento e depois ver qual é a necessidade dele. Olha, eu preciso aprender esse tipo de coisa. Óbvio que esse cara é extremamente inteligente. Ele disse que a melhor coisa que ele aprendeu na faculdade foi grafia. Mas por isso que ele faz É inegável que esse cara é extremamente inteligente. Quem estuda programação aqui nessa sala sabe o quanto isso é difícil, certo? O quanto isso dá trabalho. E quanto mais complexo o negócio, mais difícil vai ficando, certo? Muitas pessoas, inclusive, eu costumo dizer que é uma realidade triste, programação acaba que não é para todo mundo, exatamente porque não entra na cabeça de certas pessoas, certo? Infelizmente, eu gostaria que não fosse verdade. Bom, e aí ele fala que a filosofia popular deturpa esse fato, certo? Deturparam todos os fatos, certo? Deturpa esse fato de que o acúmulo de capital é bom para a sociedade, certo? E eles falam da teoria da exploração que se torna um senso comum. O que é a teoria da exploração? Ora, todo mundo sabe o que é a teoria da exploração. Quer apostar? Quando seu professor de história vai lá e diz, olha, o empreendedor, o empresário explora o proletário, né? Explora o trabalhador, porque ele trabalha, mas só recebe parte desse lucro, certo? Ele seria uma espécie de parasita, né? O empresário não faz nada, ele só vende o produto, certo? E do lucro que esse produto gera, somente uma parte vai para o trabalhador, sendo que o trabalhador, né, segundo Marx, é o que deveria receber toda a parcela desse lucro, porque foi ele que fez o negócio. Isso está de acordo com essa ideia de forças produtivas, né? Como se fosse uma entidade, porque não é o indivíduo que produz, são essas forças produtivas, certo? Então tudo isso, quem é força produtiva? É o trabalhador, não é o empreendedor. Então quem merece é a força produtiva, é ela que gera o progresso, certo? Então ele fala que o progresso, o operário gera o progresso sem progredir junto. Vai afundando, quando na verdade quem gera o progresso é a fundo de capital, certo? Tanto é que, para pensar, vamos supor, vamos dar um exemplo, o professor de hoje, ele produz mais do que o professor de um século atrás, de, sei lá, 20 anos atrás, ele não produz mais, ele dá a mesma aula, às vezes exatamente o mesmo conteúdo, certo? O que mudou? O que muda são as ferramentas. Por exemplo, no caso do professor, ele agora tem acesso a esse projetor e ele pode jogar na tela sem perder meia hora escrevendo, por exemplo, na lousa, certo? Alguns até preferem, mas os que não preferem não vai perder muito tempo da aula escrevendo para o pessoal copiar, por exemplo. Ele poderia só jogar no projetor e ter toda a informação em um clique, né? Então é a ferramenta e o acúmulo de capital que aumenta a produtividade, não são as pessoas, certo? E eles argumentam também, ó, que novidades tecnológicas são dádivas da elite. Ora, isso não é verdade, certo? O que é verdade a tecnologia de ponta é financiada por uma elite que tem mais dinheiro, que tem mais recursos, porque acumulou capital, pode investir nisso, certo? Mas a produção em massa traz acesso a todo mundo. Um dia desses,
mês desse eu vi um meme na internet, no Facebook, o pessoal postando, né? O comunismo tem bons argumentos, mas essa tela de 60 polegadas, né, no capitalismo é bom demais. Aí o comunista lá retrucou, mas tu não tem acesso, tu não compra. Olha, cara, se tu parar pra pensar no tempo, tu poderia dizer exatamente a mesma coisa se esse meme fosse alguns anos atrás, quando tivesse acabado de surgir a TV de plasma. Ou o celular. Ou a TV colorida, certo? Nas comunidades mais carentes, hoje, a maioria delas, mais de 90% delas, tem TV LCD. Exatamente. Mais de 90% delas. Era a dádiva da elite. Mas só um contraponto. Mais de 90% delas não tem saneamento básico. Que é fornecido pelo Estado. Fornecido, né? Não tem aquele Samsungzinho sempre que funciona pra tudo, sabe? Todo mundo hoje em dia tem celular. Eu antigamente, quando eu estava passando, né, para adolescência, então comecei a reparar que era engraçado. Antigamente, quando eu era mais criança, você era assaltado, passa a carteira. Era isso que ele repetia. Hoje em dia é passa celular. Porque ele sabe que todo mundo tem celular. Olha que interessante. Não era a dádiva das elites? E aí? Foi o que houve? E eles falam da desigualdade social, né? Que uns recebem mais, outros recebem menos, e isso é injusto. Será que isso é realmente ruim? Será que isso é tão ruim assim? Olha, eu não tinha dito há algum tempo que satisfazer as necessidades dos outros é que te torna rico. Poxa, se você, tudo bem, você é pobre, mas você tem demandas sendo satisfeitas por mim. Isso é injusto? Você me pagar por eu estar satisfazendo você? Certo? Então o problema não é que uns ganham um pouco e outros ganham muito, certo? Não é esse. A gente vai falar disso mais depois, certo? Entrar em mais detalhes. Aí ele trata da frente capitalista. Ele fala assim, depois de um tempo, quando o individualismo, né, as ideias de liberdade começaram a vencer, digamos assim, as pessoas começaram a acreditar um pouco mais em ideias liberais, certo? Ocorreu que os economistas começaram a tratar com completo descrédito todas as ideias intervencionistas, comunistas, socialistas, certo? Quem entende de economia. Porém, essas ideias atingem os ignorantes, essas ideias de comunismo, de intervencionismo, atingem os ignorantes que são levados à inveja, que são levados pela inveja e pelo ódio, certo? Eles não sabem como funciona a economia e chega o cara, olha, tu está sendo sacaneado porque aquele cara é rico e você não, certo? E a inveja dele vai fazer todo o resto, certo? E o Mises dá até o exemplo do iluminismo, certo? Ele fala que na época que os iluministas começaram a vender ideias de liberdades, eles não pregavam o fim dos três antigos poderes, que eram os monarcas, os aristocratas e a igreja, certo? Eles não pregavam isso, só queriam que tivesse mais liberdade, que não houvesse esse sistema de castas. E foi exatamente isso que aconteceu. Você continuava um aristocrata, mas você tinha que conviver com o cara que era pobre e ficou rico, né? E aí o que acontece? Mises olhou para isso aí acreditando que, poxa, se esperar que esse pessoal não se torne comunista, né? Porque o comunismo é o fim de todas essas castas, né? Eles querem tomar do aristocrata, eles querem derrubar o aristocrata, querem derrubar o rei, querem derrubar o clero, querem derrubar todo esse povo aí. Ora, qual não foi a surpresa de descobrir que esse pessoal também defendeu o comunismo? Tudo levado pela inveja. A inveja de que eles não são mais os ricões da sociedade. Quem é rico é quem está trabalhando. Quem é rico é quem está satisfazendo as pessoas. Certo? E aí criou-se, né, uma cultura de que, não, automaticamente todo pobre acredita em socialismo. Automaticamente todo pobre defende ideias socialistas. Até mesmo você vê o exemplo da Luciana Genro, que não deixa mentir, né? Chega pro Danilo Gentili e diz o seguinte: olha, você não acredita em socialismo porque você é privilegiado, certo? Se você fosse pobre, você acreditava. Ora, aqui, ó, essa crença, essa cultura, foi? E acredita-se
passa a acreditar que a economia é absurda. Olha, você não consegue entender o negócio. Você não quer se dignar a tentar entender. Você começa a repudiar aquilo. Isso acontece naturalmente na sociedade. Você lembra na época em que os CDFs eram tirados para Cristo, né? Eles eram crucificados na sociedade do aluno, né? Do estudante, porque era um cara que se esforçava e você não conseguia entender aquilo que ele entendia, né? A matemática pesada que ele estudava e outras coisas. Você tende a já que eu estou sendo excluído, né, com um certo complexo de inferioridade, eu também vou excluir de volta. Inclusive, é a metodologia de todos os movimentos que defendem minorias, né? Você existe racismo no mundo, então agora eu vou ser racista de volta, né? Você vê lá o nosso amigo lá, o Batista, né? Foi chamado de branco de merda, certo? Porque ele é um político liberal. Bom, e cria-se esse paradigma aqui, o argumento da teoria versus práticas. Dia desse eu estava discutindo com uma pessoa e ela exatamente dizendo isso. Olha, é muito legal o que você está dizendo, você fala muito no campo das ideias, mas eu sou um cara da prática, certo? É o que eu observo, e não é bem isso aí que você está dizendo não, essas suas teorias liberais. Poxa, você não está vendo a prática não, você não vê as pessoas ficando ricas, as pessoas do seu lado ficando ricas. Você não vê os países que têm mais liberdade econômica sendo os países mais prósperos do mundo, certo? Então há um viés da confirmação aí. O cara se diz prático, mas ele só vê o que acontece na prática e que corrobora com o que ele está dizendo. Se não corroborar, ele ignora completamente. E Mises finaliza falando a seguinte coisa, certo? Sobre essa frente anticapitalista. As pessoas podem discordar quanto a saber se todos devem estudar economia a fundo, mas uma coisa é certa: o homem que fala em público ou escreve sobre a oposição entre capitalismo e socialismo, sem estar bem familiarizado com tudo que a economia tem a dizer sobre o assunto, não passa de um tagarela irresponsável, certo? Exatamente por causa disso. A ignorância em economia que leva a esses pensamentos anticapitalistas e errados. Tudo bem, pode ser que existam pessoas que entendam a economia, mas que discordam do capitalismo. Isso é normal do mundo intelectual, por assim dizer. Mas você tem que ter bons argumentos, você tem que ter estudado, certo? Aí ele fala também como é que fica a literatura sobre o capitalismo. O que é que ocorre lá? 6 lições. Aqui, ó, 6 lições do Mises. Merchandising aí, certo? As revistas do Mises. Eu fui pago para isso, tá? Não fui pago para isso, é tudo voluntário. Certo? Bom, ele tenta ver como é que funciona a literatura sobre o capitalismo, sobre o sistema capitalismo. Como é que a literatura reagiu? Bom, a primeira coisa que você tem que reparar é o seguinte, ó, houve uma produção em massa. Ele inclusive diz que poucos setores tiveram uma produção tão massiva quanto a literatura, certo? Ao surgir o capitalismo. Então houve uma multiplicação de ideias, de histórias, tudo sendo produzidas, certo? E essa produção em massa é o que a gente já falou antes, é para satisfazer demandas, certo? Isso tem que ficar claro durante todo esse capítulo, por assim dizer. E ele fala aqui, ó, no pré-capitalismo, escrever era muito mal remunerado, acabava sendo um passatempo costumeiramente das elites. Por quê? Porque se você não recebe para fazer uma atividade, você tem que ter um bom ganha-pão para poder sustentar ela, certo? Ele fala que muitos autores acabavam vivendo da generosidade de amigos abastados. E olha, qual é o melhor exemplo disso? O Sul, certo? Ele fala de Nietzsche também, certo? Alguém tinha que financiar ele para ele poder conseguir sinal industrial rico capitalista. Exatamente, o sinal industrial rico capitalista. E o sogro dele, prepara. E a família dele, no caso do Marx, né? O tio era do Filhos. Exatamente. E aí o que aconteceu com o livre? Quando chegou o livre mercado, né? O capitalismo do livre mercado, trouxe sustento e prestígio à classe escritora. Desde então você
escritores que se tornaram celebridades. Onde já se viu um escritor, porque escreveu um bom livro, virar uma celebridade. Pois é, isso é o capitalismo trouxe. Você viver de escrever, onde já se viu, né? Mas eu acho que a mais fantástica é a propaganda. Não tem nada que permitiu que tivesse acesso às pessoas mais pobres a atividades com propaganda. Hoje você tem exemplos até de ônibus de transporte em que o cara consegue, no Japão, por exemplo, transportar as pessoas pelo simples fato de ter a propaganda lá dentro, a própria produção, mas aí querem proibir, né? Por exemplo, hoje mercado infantil querem proibir. Hoje não tem desenho mais na televisão. É um ponto legal em que o Mises não explana tão bem assim. Então não era tão forte como é hoje. Hoje em dia as pessoas dizem que as propagandas manipulam as pessoas, né? Há uma falsa liberdade, porque você é manipulado pelas propagandas para comprar o que eles querem que você compre, né? Você é obrigado a comprar. Você é obrigado a comprar, eu não. Eu, quando eu olho a propaganda, eu assim, o máximo que eu vou sentir, vamos supor, veio até um comentário que eu achei legal, né? Eu vejo a propaganda da Coca-Cola, o máximo que eu posso fazer é olhar na geladeira se tem Coca-Cola. Eu não vou sair de casa e comprar Coca-Cola, porque a propaganda mandou eu comprar Coca-Cola. Mas o Estado está te forçando e está proibindo agora. A turma da mãe não pode mais fazer propaganda dos produtos direcionados para crianças. O Estado proibindo. Não só a maçã, a fralda da própria não poderá mais ter os produtos infantis, inclusive houve uma crescente redução de como é que se diz? De programação infantil nas TVs. Se vocês repararem, existem poucos desenhos. Morreu a TV Lobinho, morreu, sei lá, não lembro mais os nomes do Bom Dia Bom Dia Brasil. Mas ele falou isso, porque não há mais possibilidades. Exatamente. O que acontece? Sem propaganda, né? Sem ter um cara que financia esse tipo de demanda, não vai ter, certo? A TV aberta vive de propaganda, de modo, certo? Então, se você não pode fazer propaganda, onde já se viu, né? Você botar um menino para assistir um desenho e a propaganda é propaganda de um carro, né? Um Hilux, tá? Vai ser demais, né? Vai aumentar demais as vendas desse carro. Não vai, claro que não vai, certo? Tinha proibido também aqueles de sprints, né? Inclusive, acho que foi até no Brasil. Foi em São Paulo. A mulher queria que o governo proibisse o brinquedo do McDonald's. Mas engraçado é que ela não podia proibir o filho dela de comprar o McDonald's feliz, porque ela acha que a comida... Acho que está entende como se fosse a criança que fosse lá e comprar, e não o pai que desse jeito para a criança comprar. Como assim, né? Você não pode dizer não para o seu filho, quer dizer, não é você que educa os filhos, é o Estado. É o Estado. Que diabo é isso? Exatamente. É a visão de Rousseau, né? Por sinal, entregou 2 filhos na roda, né? Exatamente. Grande pai. Pra quem não sabe, a roda era um orfanato, você colocava na roda, girava e entregava o orfanato. Rousseau entregou 2. Em geral, esquerdista tem história. Eles entregam os filhos ao orfanato e depois dizem que é o Estado que tem que criar o filho dele. O cara não criou o filho dele. É um canário, na minha opinião. Simplesmente entregou. Isso tem a ver também com essa mentalidade capitalista. Como a gente falou, muito dessa mentalidade tem a ver com a questão de externar a sua responsabilidade, jogar a responsabilidade em outra coisa. Né? Não é sua responsabilidade, é a responsabilidade do sistema, que é injusto, do burguês, que é inescrupuloso, que é corrupto, que está lascando a sua vida, que está atrapalhando a sua vida, certo? Então, essa tentativa infantil, inclusive, que é realmente uma questão de maturidade, de tentar externalizar a sua responsabilidade. É isso que leva uma pessoa a dizer que, na minha opinião, pelo menos, é isso que leva uma pessoa a dizer que o Estado tinha que cuidar dos meus filhos. Eu não quero ter a responsabilidade de cuidar dos meus filhos. É exatamente isso que a pessoa está dizendo, certo? Bom, vamos seguir, né? Aí ele fala que literatura não é conformismo, é dissidência. A qualidade da literatura é justamente aquele autor que pensa diferente, que coloca uma ideia nova, que traz uma novidade, certo? Porém, os dissidentes não vendem muito livros. Se você reparar, as massas não costumam comprar obras de lá muita qualidade. Quem costuma ler muito livro não lê o que as massas lêem, certo? Tinha até um memezinho que
saiu com um texto na internet que é assim, tipo, alguém da sala, sobre o colégio, né? Alguém da sala sempre está lendo vários livros populares, mas eles nota baixa. Tipo, por causa da qualidade dos livros, são muito vendidos. Exatamente. Em todas as partes, ele, há 12 anos, ele pega a mesma história, só muda os personagens. Inclusive, eu não sei se tem muita gente que gosta de novela aqui, mas eu, quando era mais novo, eu já cheguei a assistir algumas novelas e eu reparei um padrão, certo? Um padrão bem claro ali. Você inclusive, costuma dizer que na novela você precisa assistir o primeiro capítulo para conhecer os personagens, assiste o capítulo no meio da série, depois assiste o final, você já sabe o que aconteceu, certo? E as massas assistem novelas, certo? Bom, quem gostou, eu não queria ofender, certo? Não é assim, vale ressaltar. A obra ser de baixa qualidade, isso é necessariamente ruim? Não. Eu assisto filmes ruins e gosto, me divirto. Depende da sua vontade de pensar no momento, por exemplo. Você quer só sentar, inclusive existia aquela figura do Homem das Cavernas, quando ele estava muito cansado, ele só queria sentar e ficar olhando a fogueira. Essa situação, né, acabou sendo transferida para a TV. Você senta e assiste o que está passando ali, certo? Você não está interessado em se esforçar muito. Isso é ok, isso é tudo bem, não tem problema nenhum, certo? O que se critica aqui é você assumir que no capitalismo toda e qualquer obra tem baixa qualidade, ou as obras como um todo caíram de qualidade, certo? Aí tá aqui o exemplo que ele fala, né? Max Nietzsche teria morrido de fome sem a ajuda de outra renda. Tá aqui, ó. Ele mostra aqui, ó. O autor astro, certo? É aquele que vem para as massas. Não interessa se as massas têm um senso crítico maior, têm maior cultura, não interessa isso. O que interessa é se as massas estão comprando, certo? E aí você vê obras que Mises chama de medíocre, né? Time Checo. Oi? Bom, eu não conheço as novas obras medíocres, certo? Só conheço quando... Isso foi uma discussão muito grande quando o Harry Potter, principalmente, começou a ser vendido em massa aqui no Brasil. E o pessoal questionava, mas é uma obra menor e tudo. E eu disse o seguinte, ó, peraí, calma. Isso é uma obra de abertura muito interessante, e Mises também fala isso. Que é uma obra de abertura muito interessante para se buscar novas obras. Exatamente. Depois daí, normalmente, o autor de Harry Potter sempre leu O Senhor dos Anéis, ou leu C.S. Lewis. Com relação, né, acaba se interessando com coisas mais... E o próprio Harry Potter até tem uma certa leitura, um pouco acima do medíocre, assim, né? Eu considero, pelo menos, certo? E você vai se interessando, certo? Você não pode também achar que todo mundo vai começar lendo um livro de filosofia, né? Você vai pegar, não, lê aqui a filosofia kantiana. Todo mundo passa e aí depois eu te passo aí a ação humana do Mises para você, né, começar a entender a economia e escolar os tribos. Não é assim que se faz, certo? Inclusive, um dos grandes problemas no colégio mesmo é você começar botando a criança para ler José de Alencar, para ler Machado de Assis. Mas a alternativa aqui, quando eu era muito criança, eu lia José de Alencar com o dicionário do lado. Eu não conseguia passar de três frases sem